Olá a todos, meu nome é Eloy e hoje vou comentar uma importante obra do século XX chamada A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Essa é a minha opinião e eu não quero que ela seja encarada como a única. Existem muitas outras opiniões que devem ser consideradas, então eu aconselho que quem veja esse vídeo procure ler a obra, procure estudar o enredo da obra, a época que se desenrolou a narrativa e que procure outras opiniões. Não considere apenas esta opinião. Muito provavelmente essa opinião não vai agradar a todos e o objetivo desse vídeo não é este. Antes de iniciar essa análise, vamos assim dizer, né, esses comentários, uma breve reflexão de Norman Vincent Peale, um pensador positivista que dizia: nunca reaja emocionalmente às críticas. Analise a si mesmo para determinar se elas são justificadas. Se forem, corrija-se. Caso contrário, continue vivendo normalmente. Então eu peço que tentem se guiar por esse pensamento durante essa análise, porque o meu objetivo não é chatear ninguém, mas se acontecer, eu não quero que levem para o lado emocional e muito menos pessoal. Eu estou aberto a receber qualquer argumento. A ideia desse vídeo é justamente combater um pensamento classicista, mas isso também, essa vontade de combater o pensamento classicista não vai fazer de mim uma pessoa que não quer ter opinião própria. Eu tenho a minha opinião e respeito as demais. Vamos falar um pouco sobre o autor. Acho que é importante falar do autor antes de fazer um breve apurado aqui da obra. Bem, George Orwell, ele foi um destacado cronista ali do século XX, um escritor, um jornalista, foi ensaísta político. Ele é originário da Índia britânica, né? Atualmente a Índia ali, na época da colonização. Uma obra que foi considerada por muitos uma obra inteligente, uma obra bem humorada, né? Uma obra que ao mesmo tempo ela é dotada de uma profunda consciência sobre injustiças sociais. E o interessante é que ela é marcada por uma oposição a qualquer tipo de totalitarismo. Qualquer tipo de totalitarismo, eu reitero isso. Por muitos foi considerado um simpatizante da proposta anarquista. Ele era muito hostil ao stalinismo devido a questões pessoais. Teve experiências que não foram agradáveis com o regime soviético. E isso, tudo que ocorreu, todo esse emaranhado aqui, esse brevíssimo apurado aqui sobre a vida do autor, foi o que inspirou ele a fazer essa obra satírica, né? A Revolução dos Bichos. É uma obra, particularmente, eu já li algumas vezes. Tem filmes, tem um desenho animado que inclusive foi usado como panfleto nas escolas norte-americanas. Também já foi usado como panfleto aqui no Brasil. É um desenho muito bonitinho, muito bem feito. Já vi também, gostei. Não vou desvalorizar a obra por causa que ela tem um viés político, não. Bem, a Revolução dos Bichos é uma fábula que ela fala sobre
poder, sobre governo. E havia um fazendeiro. Esse fazendeiro tratava os animais de uma forma não muito agradável, não tinha lá grande competência. Os animais, através de um líder pensador, de um filósofo, de um animal mais experiente, eles resolvem ali instaurar uma insurreição, uma rebelião e tomam a granja. Tomam a granja, expulsam o fazendeiro, ele vai embora e os bichos começam a tomar conta da granja. No contexto histórico, essa obra foi publicada ali em meados de 45. Essa pequena narrativa, ela realmente causou ali um desconforto, porque ela satirizou de uma forma muito dura a ditadura stalinista, né? As referências são evidentes. Você vai conhecer os personagens, por exemplo, o Napoleão, que seria Stalin, o Bola de Neve, que seria Trotsky, e outros, não só personagens, como classes sociais representadas por um animal. A Revolução do Bicho, ela foi uma obra muito importante e foi usada como aparelho ideológico contra o comunismo. E interessante que George Orwell ele era adepto do socialismo, mas ele também era contra a forma de manipulação, contra a tirania. Ele é contra todo tipo de tirania. E há comentários que ele se sentia muito incomodado de ver sua obra sendo utilizada como panfleto ideológico. Eu coloquei agora essa capa, é uma das reproduções de capas. Tem diversas, né, do livro. Essa eu achei interessante. Essa capa foi a que mais me chamou a atenção. Você pesquisa na internet, você vê várias capas, mas essa ela resume um pouco a história. A história de porcos, que são uma classe social, que passam a comandar outras classes sociais, fazendo uso de aparelhos do Estado para manter o controle ali da fazenda. Bem, eu já falei brevemente como é que era a fazenda antes da Revolução, mas vou tentar aprofundar, não muito, esse tema. Eu tentei, através dessa figura, dizer como era uma visão, vamos dizer assim, da justiça, né? Da balança da justiça. O fazendeiro, Mr. Jones, ele tinha os maiores proventos, os benefícios dos lucros da fazenda eram mais voltados para ele. Os animais comiam pouco, não tinham uma alimentação adequada, viviam em condições não muito confortáveis. Todos os animais, os porquinhos, o cavalo, o jumentinho, as galinhas, todos os animais viviam numa situação, numa mazela, segundo a visão dos próprios animais. E o Sr. Jones esbanjava com uísque, farras na taverna, uma casa confortável, e destinava aos animais um tratamento não muito agradável. Bem, ocorreu a Revolução. No livro ocorre a Revolução, os animais tomam o poder. A princípio, a Revolução ela tinha o ideal que a balança social não ia pesar para lado algum. O fazendeiro seria expulso e todos teriam
as mesmas benesses, independente de quaisquer diferenças que sejam. Mas as políticas que foram instauradas fizeram esse cenário mudar. Primeiramente, criaram assim, um estatuto. Os animais criaram um estatuto de como seria a regência, vamos assim dizer, da granja. E aí foram sete leis. E aí eles descrevem da seguinte forma. 1. O que quer que seja sob 2 pernas é um inimigo. O que quer que seja em 4 patas ou tenha asas é um amigo. Nenhum animal deve usar roupas. Nenhum animal deve dormir em uma cama. Nenhum animal deve beber álcool. Nenhum animal deve matar qualquer outro animal. Todos os animais são iguais. Bem, eles criam essas leis porque era o que ocorria, né? Era a demanda. Quem tinha 2 pernas e maltratava os animais? Fazendeiro. Mas aí, quando eles falam que só tinha 2 patas, logo outros animais começaram a contestar. Por exemplo, as galinhas e os patos. Nós temos 2 patas, mas a gente tem asa. Então, começaram ali já a dar um jeitinho nas leis para que não houvesse uma divisão já. Acabamos de nos libertar, já vai haver uma divisão? Ninguém deveria usar roupas dos animais, ninguém deveria ter conforto, então a casa lá do Mr. Jones, ela ficou a princípio, vamos dizer assim, um pouco abandonada. Ninguém deve beber álcool, já que um dos problemas do Mr. Jones era o álcool. Então, devido às bebedeiras dele, ele maltratava os animais, então criaram-se uma resistência com relação ao álcool. O assassinato era proibido, era hediondo, porque alguns animais relatavam que era triste, né, ver os filhos sequestrados pelo Mr. Jones e depois devorados. E que todo mundo era igual. E ninguém vai ter privilégio. Todo mundo é igual. Porém, no decorrer do livro, dado momento, os porquinhos, eles chegam ao poder. Eles, olha, a gente vai tomar conta da fazenda aqui porque a gente é mais inteligente, todo mundo tem um valor, só que nós temos um pensamento mais crítico, então a gente vai tomar conta da fazenda. E após isso, a balança da justiça, vamos assim dizer, ela move novamente. Os porcos agora ocupam o lugar do Mr. Jones, tendo mais benefício, e os animais, os restantes dos animais, passam a ter uma vida similar à que tinham com o Sr. Jones. Os porcos, eles criam uma nova era, vamos chamar de uma era suína, né, e instauram suas políticas. Eles mudam aquelas 7 políticas iniciais e passam a implantar essas políticas novas. Mais 7 políticas. Então, as 7 iniciais elas foram substituídas gradativamente até chegar a esse quadro. 1. Quando os porcos começam a andar sobre 2 pernas ficam melhores que 4. Os porcos acabam pensando em qualquer animal que anda sobre 4 patas ou tem asas em inferior. Todos os porcos acabam vestindo roupas. Nenhum animal deve dormir em uma cama
com lençóis. Nenhum animal deve beber álcool em excesso. Nenhum animal deve matar qualquer outro animal sem causa. Todos animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. É nesse momento que o classicismo se mostra descarado, né? Talvez é um termo até forte, mas é a hora que o classicismo toma conta. Os porcos, eles deturpam as leis que eram para o bem comum e alteram literalmente as leis para que favoreçam a classe suína. Os porcos podem usar roupas. A partir do momento que os porcos andam com 2 patas, eles são melhores. Os porcos são mais inteligentes que os demais. Os porcos podem dormir em cama, desde que elas não estejam cobertas por lençóis. Ninguém deve beber álcool em excesso, ou seja, não, pode beber, desde que não seja em excesso. Pode se matar, pode assassinar, desde que tenha um motivo evidente. E essa última é a pior, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Quando você traz isso para a nossa realidade, é perturbador. Então, vou fazer um breve apanhado aqui. O antes e depois da Revolução. Então, graficamente aqui. Antes da Revolução, a massa trabalhadora eram os animais. Quem liderava? Mr. Jones. Teve ali a Revolução, um breve hiato, simbolizado aqui por essa linha azul, onde todos eram iguais, mas de repente os porcos assumem o poder e a massa trabalhadora continua a mesma, só que os porcos passam a ocupar uma posição privilegiada. A ideia aqui é mostrar que realmente tiraram um líder ruim para colocar outro líder ruim no lugar. Esse livro ele é composto por diversas alegorias. Afinal, as fábulas elas tratam de alegorias. Vamos falar aqui brevemente sobre algumas alegorias. O Sr. Jones ele é comparado como o czar Nicolau II, né? Então, de vermelho ficou a Revolução dos Bichos e de azul a Revolução Russa. Eu fiz esse gráfico assim dizendo para ficar evidente aí como é a divisão das alegorias. Então, o Sr. John ele era um cara irresponsável, não dava comida suficiente para os animais, ficavam com fome, ele mantinha o controle disciplinar na base da chicotada. Ocasionalmente ele era generoso, né? Já o czar Nicolau II ele era um líder fraco, segundo algumas pessoas, né? Quando se comparado aos reis ocidentais, mas ele era muito cruel e brutal com os oponentes e ocasionalmente ele era gentil ali com a massa trabalhadora, justamente para também não ficar, né, em total descrédito. Bem, quem que cria a política dos animais? No livro é o Velho Major. É um porco velho, sábio, muito vivido. E ele criou ali o que ele chama de animalismo. E ele tinha ali a pregação dele, dizendo que os animais deviam fazer o trabalho para também receber as benesses, né, do trabalho. Mas que não, no caso o Mr. Jones ficava com tudo. Bem, ele morreu antes da Revolução, mas ele foi ali o gatilho inicial no livro A Revolução dos Bichos. Há quem compare com Karl Marx,
ele inventou o comunismo, vamos assim dizer. Ele dizia para que os trabalhadores se unissem e tomassem o governo, e morreu também antes da Revolução Russa. As alegorias ficam muito evidentes. Pode ser não, tenho certeza que alguns pensamentos mais complexos, algumas análises mais aprofundadas podem descaracterizar. Mas muitas obras, muitos comentários deixam claro que essas seriam as alegorias. Bem, os animais seguiam através de uma filosofia chamada animalismo, que não há ninguém é proprietário, ninguém é rico, ninguém é pobre, todo mundo vai trabalhar, e que todo mundo é igual, e que todo mundo é dono da fazenda. O comunismo pregava uma política, vamos dizer assim, bem similar. Um dos principais animais da trama é o Bola de Neve. Depois que o velho Major se foi, o Bola de Neve ele era muito articulado, né? Jovem, discursivo, idealista, ele convencia as pessoas. E ele mostra ali que tinha uma certa... Ele queria algo melhor para os animais. E ele lidera a revolução. Ele que lidera a revolução. Lá na hora do livro, lá, ele vai para o enfrentamento. Ele é comparado ali com Trotsky, que foi um líder da revolução. Ele seguia os ensinamentos de Marx, sonhava com uma vida melhor para o povo russo. E acabou que ele, como Bola de Neve, Trotsky também foi caçado e assassinado posteriormente. Bem, o Napoleão ele é comparado a Stalin. Napoleão ele não era inteligente, ele não era bom orador, como quando se comparado ao Bola de Neve. Ele era cruel, ele foi egoísta, foi corrupto, sedento por poder, obcecado pelo poder. Se tinha algum oponente que tentasse opor a ele, era assassinado. E ele usava, no caso, os cães, Moisés e Garganta para controlar os animais. A gente vai falar daqui a pouco desses outros personagens que são os aparelhos do Estado. Bem, Stalin, há quem diga que ele não era um bom... quando comparado a Trotsky, que ele não era tão bom orador e não tão bem educado, tão bem preparado quanto Trotsky. Ele seguia as ideias de Marx, mas entendia que essas ideias poderiam ser melhoradas. Era ambicioso, não teve receio de perseguir os seus oponentes. E aí vem aqui a questão que eles usavam a KGB, a Igreja Ortodoxa, e o culto à personalidade para perpetuar o poder. Então, vai ficar claro daqui a pouco que os cães eles representam a KGB, Moisés, o corvo, representa a Igreja Ortodoxa, e o culto à personalidade, a propaganda, era feita pelo outro porquinho, o Garganta. Bem, vamos falar sobre o Garganta aqui. O Garganta ele era muito persuasivo, falava bem, e ele convencia ali os animais a seguirem Napoleão. Não, vamos seguir, vai ser muito bom. Ele ajudou a modificar os mandamentos. E, é claro, ele não era líder, não era o ditador, mas ele se beneficiava por isso. Né? Ele participava das festas e dos luxos que o governo propunha. O departamento de propaganda é representado, nesse caso, pelo Garganta. Na Revolução Russa, na Revolução Vermelha, ele trabalhava dando suporte para os líderes, para o governo, usava de mentiras para que o povo continuasse a seguir o regime.
E um dos benefícios, vamos assim dizer, né, que o departamento de propaganda teve, era a questão da educação não ser um bem maior naquele momento. Então, o fato das pessoas não terem acesso à educação ajudava muito a disseminação de ideias que não eram de benefícios coletivos. Interessante aqui agora são a questão dos cachorros, né? O Napoleão ele consegue uma ninhada de cachorros, quem lê o livro vai ver como isso se dá. E esses cachorrinhos crescem e viram um exército particular do Napoleão, e aí ficou fácil, né? Quando o Napoleão não conseguia controlar as pessoas com o garganta, ele, com culto à personalidade, ele usava os cachorros. E os cachorros eles representam ali a KGB, a polícia secreta na época da Revolução Vermelha. Era uma polícia exclusiva de apoio a Stalin, não tinha o menor problema de usar a força bruta, matava mesmo as pessoas que havia desobediência civil, muito leal, e era mais poderosa que o exército russo. Outra alegoria interessante é o Moisés o Corvo. Ele pregava ali, né, sobre a montanha, a montanha que os animais iriam herdar após a morte. Ele dizia que esquece o Major, esquece Bola de Neve, né? Eles são contra essa ideia, né? Eu estou pregando para vocês aqui que um dia vocês vão para a montanha, para o céu, para o paraíso. E eles não querem que eu fale isso, porque eles só querem, né, não querem que vocês tenham esses benefícios todos. Napoleão ele percebeu a utilidade de Moisés. O Napoleão sugava ali todo mundo e Moisés vinha com a ideologia dele, colocando um pano quente ali. Né? Então ele permitiu, o Napoleão permitiu que Moisés atuasse, porque Moisés praticamente ensinava todo mundo a trabalhar sem reclamar. Há quem atribua a Karl Marx uma frase que a religião seria o ópio do povo, uma mentira. A religião foi permitida porque realmente ajudava a controlar a população. E o pacifismo que a igreja pregava ajudava muito em controlar as revoluções violentas, porque a Rússia era uma gigantesca extensão de terra e controlar tudo, a princípio, foi complexo. Na Revolução dos Bichos aparece, como qualquer outro governo, aparece aquelas pessoas vaidosas, egoístas, que querem se beneficiar. Na história vai ter a mimosa, amava a sua própria beleza, o reflexo do espelho, né? Ela fica do lado de qualquer governante. Para ela, tanto faz se era o Bola de Neve, tanto faz se é o Napoleão, se fosse o Moisés, ela só queria manter os benefícios. E na sua sociedade acontece isso. Acontece de algumas classes ou algumas pessoas que ficam ao lado do governo, independente do governo estar fazendo um bom trabalho ou não. É claro que essas pessoas também visam unicamente ali estar mantendo os próprios benefícios. Um personagem muito falado na obra também é o Sansão. Sansão representava a massa trabalhadora. Era o animal mais forte da fazenda. E ele sempre pensava, não, Napoleão está certo, não, Napoleão quer o melhor. E ele deu de tudo de si pela Revolução, ele trabalhou até a última gota. Assim como a massa trabalhadora na Revolução Russa, né? Eles eram fiéis ali ao regime, mesmo que depois que ficou nítido
tanto o Sansão quanto a massa trabalhadora, ficou nítido que eram tiranos, pessoas que estavam ali trabalhando em benefício próprio, mas continuavam trabalhando. Eram pessoas boas, né? Pessoas que queriam ver ali o melhor. Eu não vou dizer que eram pessoas tolas, não. Eram pessoas boas. Viam, acho que trabalhavam, construíam ali a própria utopia dia a dia. O Benjamin, ele é muito importante no livro, ele é o contestador, né? Ele era um animal mais cético. Ele era um burro e ele suspeitava de tudo. Sempre trabalhava também, estava lá ajudando o Sansão, mas ao mesmo tempo ele ficava ali. Será que vai mudar mesmo? Será que vai melhorar mesmo? E ele achava estranho quando começavam a adulterar os mandamentos dos animais. Por que está mudando? Então é sempre contestando. Ele representa as pessoas céticas que haviam na Rússia, né? Que estavam ali, pessoas que estavam incertos, né? Incertos. Será que a revolução vai ser boa? Será que a revolução vai trazer o alento que a gente precisa? Será que estão fazendo um bom governo? Bem, contestar para algumas pessoas é natural. Por que eu não posso contestar? E foi o que aconteceu. Muitos não podiam contestar. Bem, um breve apanhado aqui. Na Revolução dos Bichos, ela devia tomar. A ideia da revolução era tornar a vida de todos os animais uma vida melhor. Só que ficou muito pior. Os líderes, os porcos como líder, eram tão ruins, se não piores, que o Mr. Jones. Os porcos queriam levar essa ideologia para outras fazendas, e isso trouxe atrito com os fazendeiros vizinhos. A Revolução Russa, ela pretendia ali consertar o mau governo dos czares e não conseguiu a contento. A revolução ficou muito dura, após a revolução, né, ficou muito dura ali a vida para algumas pessoas. Há quem diga, e nesse ponto eu concordo, que o comunismo fez o czar parecer estar uma pessoa muito competente. E é interessante que a Revolução Russa ela tentou, vamos usar a palavra seduzir, outras nações para a sua ideologia e isso virou um certo conflito. Então, ao mesmo tempo ali, na Revolução dos Bichos, no livro, quando os animais tentam seduzir outras fazendas, dá um atrito. Na Revolução Russa, quando eles começam a seduzir outras nações, deu um atrito também. E, enfim, eu quero concluir essa humilde análise aqui, finalizando com o pensamento sobre o classicismo, o perigo do classicismo. São várias as esferas do classicismo. Eu vou citar aqui o classicismo político, étnico, religioso e ideológico. Eu sempre suspeito quando uma classe começa a pregar em benefícios próprios. Eu sempre me pergunto aonde essas classes querem realmente chegar. A etnia X tem que ter mais direitos que a etnia Y devido ao argumento A, B e C. A religião tem que ter, religião A tem que ter incentivos do governo. Mas e a religião B e a C? Não vai ter? Por que a religião A ela se torna a religião oficial de determinados países, municípios, enfim, essas questões ideológicas também. Hoje é muito comum o aparelho do Estado, onde você vê, é muito comum líderes de grandes ministérios
que não têm uma competência tão vasta assim. Você vê, é muito comum você ver excelentes profissionais, maravilhosos economistas, grandes engenheiros, médicos extremamente reconhecidos que não são convidados para se juntar a determinados ministérios ou secretarias. Por quê? Porque eles não estão no partido correto. Às vezes não tem a ideologia correta. Você não pode participar do nosso diretório porque você tem uma visão diferente do nosso diretório. Você não pode participar da nossa secretaria porque você tem uma visão diferente. É complicado. Eu suspeito muito do classicismo. Eu acredito que todos devem estar representados. Todos devem estar representados de uma maneira onde não haja apenas uma classe. No livro A Revolução dos Bichos, essa questão classicista fica muito evidente. Os porcos tomam o poder e agem de forma tirânica. Para quem não leu o livro, eu recomendo ler o livro. É um livro muito bom, é um livro excelente. É um livro que dá para ler mais de 1, 2, 3 vezes. Sempre que você lê, você percebe algo diferente. Peço também que não usem o livro como ferramenta de posição política. Acredito que o livro deve ser utilizado como uma fonte de consulta para entender ali de forma alegórica, né? Essas questões de classicismo. É muito importante o debate sobre classicismo. Acho que nenhuma categoria deve ter mais direito que outra. Então é perigoso, é muito perigoso entrar nesse viés de suprimir direitos de uma categoria e passar para outra. Se isso tiver que ocorrer, que seja feito através de intensos debates democráticos. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui do que eu acredito que poderia ser justo, na minha opinião. Não estou dizendo que a minha opinião é a opinião correta. Vamos dar um exemplo. Acesso à faculdade pública. Eu não sou a favor que etnia A, B ou C tenham preferências. Eu sou a favor que uma determinada classe social, independente da origem étnica, e que tenha uma renda inferior a um valor X a ser determinado, tenha preferência a essas vagas. Mas também não é só entregar a vaga para essa classe social que está em situação de perigo. É dar a essa classe, por exemplo, transporte. Como é que eu vou chegar à faculdade? Servir um lanche para essas pessoas. Servir material, livros, xerox, apostila. Não é só pegar a pessoa e colocar dentro de uma faculdade, não. Assim fica muito fácil. Vou te colocar dentro da faculdade, você se vira. Será que o indivíduo ele tem capacidade financeira de se transportar até a faculdade? Então, é uma reflexão, é a minha opinião. Não estou dizendo que a minha opinião deve ser seguida a ferro e a fogo. Não, é a minha humilde opinião. Se alguém me convencer através de argumentos plausíveis que eu estou errado, eu posso mudar de opinião. Mas queria agradecer aí a todos que tiveram paciência de ouvir esse humilde resumo aqui, né? A minha opinião sobre a obra, a tentativa de explicar algumas alegorias. E agradeço a todos
E se eu ofendi alguém, eu gostaria de voltar àquela reflexão e pedir desculpas profundas. Não, meu objetivo, no momento algum, foi ofender alguém. Mas não vou deixar de dar minha opinião por esse motivo. Dou a minha opinião e se eu ofendi, peço desculpas. Obrigado por todos, mais uma vez.